líder estudantil e vice-presidente da UNE. Uma guerrilheira brasileira, militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, integrante da guerrilha do Araguaia, desaparecida desde 1972 na guerrilha do Araguaia, quando contava 28 anos durante a ditadura cívico-militar no Brasil, após o golpe de 1964. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos da guerrilheira do Araguaia, Lenira para uns, Preta para os colegas da USP, Nira entre os familiares e de codinome Fátima para os companheiros do Araguaia, nascida Elenira Rezende de Souza Nazaré. De codinome Fátima, a Elenira Rezende nasceu em Cerqueira César, São Paulo, em 19 de janeiro de 1944, executada na região do Araguaia, no Pará, em 29 de setembro de 1972. Filha do médico comunista Adalberto de Assis Nazaré e Eutália Rezende de Souza Nazaré, desaparecida desde 1972 na região do Araguaia, Pará, quando contava 28 anos. Com 4 anos, mudou-se para Assis, onde cresceu, tendo concluído o curso clássico na EEPSG, professor Clibas Pinto Ferraz. Participante da seleção de basquete da cidade, sobressaiu-se como uma das melhores jogadoras da região da Alta Sorocabana, tendo também sido contemplada com várias medalhas no atletismo na modalidade de salto à distância. Dedicada ao estudo da teoria marxista, desde cedo sua presença se fez sentir como líder estudantil, que com posições avançadas defendia com firmeza suas propostas. Fundadora e primeira presidente eleita do Grêmio Estudantil da escola, já se pronunciava nos palanques e na radiodifusora de Assis, durante campanhas políticas, e desde então, ou talvez desde o berço, foi se formando líder estudantil, quando oradora nos congressos estudantis e nas manifestações de ruas dos anos 60. Foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, em 1968. Ingressou na Faculdade de Filosofia da Rua Maria Antônia, no curso de Letras, onde, através dos movimentos estudantis, passou a viver intensamente a vida política do país. Com seus alunos de português de suas 2 escolas estaduais, uma no Jardim Japão e outra em Guarulhos, preparava peças de teatro consideradas subversivas na época. Elenira foi presa pela primeira vez quando conclamava os colegas a participarem de uma passeata em maio de 1968, em São Paulo, e no mesmo ano, mais uma vez foi presa no 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE, em Ibiúna, com outros 800 estudantes. Nesta ocasião, quando o ônibus que os transportava passava pela Avenida Tiradentes, conseguiu entregar a um transeunte um bilhete que foi levado à sua residência, a Rua Robertson, no Cambuci, avisando a família de sua prisão. Procurada pelos policiais como Nazaré e apontada como sendo uma das líderes do movimento, foi transferida do presídio Tiradentes para o DOPS, onde caiu nas garras do famigerado delegado Fleury, que a jurou de morte. Uma outra mensagem foi entregue então à sua família, avisando sua localização e a dos companheiros José Disseu, Antônio Ribas, Luiz Travassos e Vladimir Palmeira. A polícia continuava negando sua prisão, enquanto um policial não identificado atuava como mensageiro entre o DOPS e o Cambuci. Após alguns dias de vai e vem ao DOPS, um contato direto com Elenira foi conseguido por intermédio da advogada doutora Maria Aparecida Pacheco. Alguns dias depois, a estudante, como era chamada pelo carcereiro, foi transferida para o presídio de mulheres do Carandiru, onde ficou detida por 2 meses. Seu habeas corpus foi conseguido um dia antes da edição do AI-5. A partir de então, passou a viver na clandestinidade, tendo residido em vários pontos da cidade e do país. Antes de se dirigir ao Araguaia, morta a golpes de baioneta em 29 de setembro de 1972, depois de metralhada nas pernas e torturada, enterrada
em localidade de 8 Barracas. No relatório do Ministério da Marinha encontra-se a cínica informação de que se encontrava foragida. No arquivo do DOPS Paraná, o nome de Helenira consta em uma gaveta com a identificação falecidos. Declarações da ex-presa política Elza de Lima Monerá, em auditoria militar à época, afirmam que Helenira, ao ser atacada por 2 soldados, matou um deles e feriu outro. Metralharam-na nas pernas e a torturaram-na barbaramente até a morte. De 1969 a 1972, mesmo após sua morte na guerrilha do Araguaia, sua família foi chamada a prestar declarações ao DOPS São Paulo e ao 2º Exército. Em 6 de junho de 1979, um jornal publicou sobre Helenira que o lugar onde estava virou uma poça de sangue, conforme falaram soldados do PIC, Pelotão de Investigações Criminais, e confirmaram que a coragem da moça irritou a tropa. Helenira foi morta a baionetadas. No jornal A Voz da Terra, de 8 de fevereiro de 1979, há uma extensa matéria que, sob o título A Comovente História de Helenira, conta a história dessa combatente pela liberdade no Brasil. Até hoje, sua família oficialmente de nada foi informada. Integrante do destacamento A da guerrilha, onde usava o nome Fátima, Helenira fazia parte de um grupo emboscado por fuzileiros navais em 29 de setembro de 1972. Este destacamento passou a chamar-se Helenira Rezende após sua morte em sua homenagem. Ferida no tiroteio e metralhada nas pernas, recusou-se a entregar a localização dos companheiros aos militares e foi torturada e morte a golpes de baioneta. Sobre sua morte, o relatório Arruio, escrito pelo dirigente do PCdoB, Ângelo Arruio, que escapou ao cerco militar à região em 1974, assim a descreveu. No dia 29 de setembro, houve um choque do qual resultou a morte de Helenira Rezende. Ela, juntamente com outro companheiro, estavam de guarda no ponto alto da mata para permitir a passagem sem surpresas de grupos do destacamento. Nessa ocasião, pela estrada vinham tropas. Como estas achassem a passagem perigosa, enviaram batedores para explorar a margem da estrada, precisamente onde se encontrava Helenira e o outro companheiro. Este, quando viu os soldados, acionou a metralhadora, que não funcionou. Ele correu e Helenira não se deu conta do que estava sucedendo. Quando viu, os soldados já estavam diante dela. Helenira atirou com uma espingarda 16, matou um. O outro soldado deu uma rajada de metralhadora que a atingiu. Ferida, sacou o revólver e atirou no soldado que deve ter sido atingido. Foi presa e torturada até a morte. Elementos da massa dizem que seu corpo foi enterrado no local chamado 8 Barracas. Jamais seu corpo foi encontrado e é mais uma na lista de mortos e desaparecidos da ditadura cívico-militar após o golpe de 1964. Esta foi a biografia de Helenira Rezende, a Fátima guerrilheira da guerrilha do Araguaia. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, maratone nos nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.